Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã no Brasil. Hoje, com muita história, vamos falar muito de louvor e adoração, porque temos uma convidada mais que especial, daqui a pouco está chegando aqui, né? A Ana Nóbrega. Então, prepare-se, você que está aí acompanhando. Olha só, Lucas, você foi o primeiro, Lucas. Worshipeiro Lucas. É isso? Muito bem. Você está me ouvindo bem? Estou sim, Me ouvindo? pastor. Joia. E Sejam vendo todos também. bem-vindos. Amém. Olha, eu fico muito feliz. Quero agradecer aí a você por ter aceitado participar dessa conversa. É um espaço que a gente tem literalmente viajado aí pela história da música cristã aqui no Brasil. E é um privilégio conversar com você hoje. Muito obrigado. Eu quem agradeço o convite. Eu amo essa história da qual eu tenho o privilégio de fazer parte e quero muito compartilhar também, né, no desenrolar da nossa conversa, quero muito compartilhar como Deus fez isso também na minha vida. Muito bom, então a gente fica feliz, a turma está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Conversa aqui hoje promete. E eu quero começar, Ana, te perguntando como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho. Bom, pastor, esse é um momento muito especial da minha vida. Quem já me acompanha de perto sabe da minha conversão, né, aos 12 anos de idade. Mas a música, eu acredito que desde o ventre o Senhor derramou ali os dons e talentos e tudo que uma carreira musical, um ministério artístico cristão, ele pede, né? Tá tudo na bagagem. E eu me lembro muito pequena, ainda na escola, no primário, eu já desenvolvia o canto nas festas, na alfabetização, ali mesmo na escola, mas primeiramente em casa. Os meus pais sempre perceberam esse dom nato e sempre me motivaram, me impulsionaram bastante. Então, foi um processo muito natural, de casa para fora de casa, seja na escola, entre as coleguinhas, daqui a pouco nas festas da família. Então, a música sempre, desde muito cedo, esteve presente. E, como eu disse, aos 12 anos de idade, foi esse meu encontro com Jesus. Foi então que eu percebi, porque eu já tinha uma carreira em Fortaleza, eu sou natural de Fortaleza. Então, assim, eu já cantava em concursos, já tinha ganho vários concursos. Então, eu já tinha uma notoriedade, uma proeminência. E mas aí aos 12 anos Jesus entrou na minha vida de uma forma muito especial. E naquele culto que eu me lembro muito bem, eu me decidi por ele e então eu entendi que toda a arte, todo o canto, toda a composição, tudo tinha vindo dele, tinha que voltar para ele. Opa! Bom dia! Bom dia, pastor! Olha, nós combinamos no azul hoje, hein? Você está vendo? Muito bem. Você está me ouvindo bem? Estou sim, Ouvindo? pastor. Joia. E Sejam vendo todos também. bem-vindos. Amém. Olha, eu fico muito feliz, quero agradecer aí a você por ter aceitado participar dessa conversa. É um espaço que a gente tem literalmente viajado aí pela história da música cristã aqui no Brasil. E é um privilégio conversar com você hoje. Muito obrigado. Eu quem agradeço o convite. Eu amo essa história da qual eu tenho o privilégio de fazer parte e quero muito compartilhar também, né, no desenrolar da nossa conversa, quero muito compartilhar como Deus fez isso também na minha vida. Muito bom. Então a gente fica feliz, a turma está chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Conversa aqui hoje promete. E eu quero começar, Ana, te perguntando como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho. Bom, pastor, esse é um momento muito especial da minha vida. Quem já me acompanha de perto sabe da minha conversão, né, aos 12 anos de idade. Mas a música, eu acredito que desde o ventre o Senhor derramou ali os dons e talentos e tudo que uma carreira musical, um ministério artístico cristão, ele pede, né? Tá tudo na bagagem.
E eu me lembro muito pequena, ainda na escola, no primário, eu já desenvolvia o canto nas festas, na alfabetização, ali mesmo na escola, mas primeiramente em casa. Os meus pais sempre perceberam esse dom nato e sempre me motivaram, me impulsionaram bastante. Então, foi um processo muito natural, de casa para fora de casa, seja na escola, entre as coleguinhas, daqui a pouco nas festas da família. Então, a música sempre, desde muito cedo, esteve presente. E, como eu disse, aos 12 anos de idade, foi esse meu encontro com Jesus. Foi então que eu percebi, porque eu já tinha uma carreira em Fortaleza, eu sou natural de Fortaleza. Então, assim, eu já cantava em concursos, já tinha ganho vários concursos. Então, eu já tinha uma notoriedade, uma proeminência. E mas aí, aos 12 anos, Jesus entrou na minha vida de uma forma muito especial. E naquele culto que eu me lembro muito bem, eu me decidi por ele. E então eu entendi que toda a arte, todo o canto, toda a composição, tudo tinha vindo dele, tinha que voltar para ele. Então, desde então, eu tenho dedicado a minha arte ao Senhor Jesus. Uau, você cresceu num ambiente cristão, né? Então, Exatamente. A minha família, na época, o protestantismo entrou na minha casa quando eu tinha 12 anos de idade. Foi através da minha mãe. Eu acredito que a minha mãe é uma das primeiras protestantes da minha família. Mas a minha família é de tradição católica, né? Então, não posso dizer que não são cristãos, são cristãos. ok. Então, a experiência de conversão sua está ligada com a sua mãe. Então, vocês começaram a ir para a igreja nessa época. Exatamente. Eu adoro falar sobre a conversão da minha mãe, porque a minha mãe, ela se converteu, né? Foi exatamente assim, literalmente, o cumprimento de João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, a minha mãe estava estudando a Bíblia junto com irmãos católicos, né? Eu preciso Uau. falar isso, porque ali estudando, um grupo de irmãos católicos começaram a estudar a Bíblia, fazer estudos bíblicos dentro da igreja católica lá do meu bairro, e eles passaram a compreender o evangelho de outra forma. E então buscaram comunidades que agora eles pensassem iguais, né? Buscaram os seus iguais. E aí foi quando a minha mãe é, conheceu a Cristo num culto, numa igreja batista Esperança. E então ela nos levou, nos apresentou o evangelho como ela estava conhecendo. Que bacana. E você já envolvida, você já gostava de música? Quando você entra na igreja, que você se entrega a Cristo e começa a congregar, o, qual foi a sua relação com a música da igreja? O que você achou de diferente? O que você passou a acompanhar assim, avidamente? Como é que foi essa experiência? Bom, pastor, eu também tenho que falar isso porque eu acredito que vai ensinar a muitos aqui. Eu sei que a grande maioria aqui trabalha, serve ao corpo de Cristo no Ministério de Louvor. E como eu te disse, eu já tinha uma experiência musical antes de me converter, né? E era interessante porque eu participava, isso era a década de 80, eu participava de um grupo cover, né? Cover de todos aqueles artistas da década de 80. Quem aqui tem, né, 40 anos, 30 e pouco, 40 ou mais, vai lembrar. Então era Xuxa, era Mara Maravilha, era Angélica, era Trem da Alegria. Então eu fazia parte de um grupo assim. E esse grupo foi crescendo tanto em toda Fortaleza e no interior do estado do Ceará, que a gente animava festas, a gente viajava, a gente já ganhava dinheiro. Era realmente um nível mais profissional. E o interessante, a gente tinha uma rotina. Para fazer parte desse grupo, a gente precisava tirar notas boas, né? Era um pré-requisito. A gente tinha que ser bom filho, a gente tinha que ter boas notas, porque era todo mundo da mesma escola. E nós estudávamos todos pela manhã e à tarde nós tínhamos uma rotina de ensaio. Então, além dos ensaios exaustivos, né, a gente ensaiava os passos, as coreografias, a gente buscava, né, os nossos empresários buscavam copiar o máximo a roupa dos artistas para a gente se aproximar ao máximo.
E era tudo muito excelente. Quando eu me converti, eu cheguei na igreja com essa expectativa de excelência, de dedicação, de ensaios, porque essa era a minha vida já. Eu já vivia Olha. isso. Aham. Só que o que aconteceu? Quando eu me converti, eu passei por um tempo de discipulado, que eu super valorizo. Eu acho que todo mundo precisa passar por esse tempo de desintoxicação, né? Então, eu fui muito bem discipulada pela minha querida pastora Aurineide. À época, eu me lembro muito, eu ali na casa dela e ela me ensinando todos os primeiros passos do Evangelho, baseados no Evangelho de João, né? A gente tinha um livrinho, uma literatura, e eu fui ensinada por 6 meses. Então, depois de haver sido ensinada 6 meses dessa forma, foi que eu fui integrada ao ministério. Porque todo mundo já sabia que eu cantava, então não tinha dúvida, né, acerca do que fazer primeiramente. E aí, eu me deparei com a realidade na igreja, né, das coisas muito relaxadamente. Eu posso falar porque estou falando de mim e dos meus, Claro, claro. não é? E quem é de Ministério de Louvor aqui vai concordar comigo, né? Nós ainda temos muito que caminhar, não é generalizando, mas na grande maioria o que a gente percebe é que falta ainda muita excelência, falta muita dedicação, falta muito entendimento do que é servir, falta muita preparação. Foi isso que eu vi. Então foi muito difícil para mim no começo. Eu tive muita vontade de desistir, porque eu não entendia porque lá fora as pessoas são tão mais dedicadas e na igreja as pessoas fazem para Deus uma coisa tão relaxada. Então isso foi bem chocante para mim. É, você contando assim e batendo nisso, deve ter sido mais ou menos do começo para o meio dos anos 90, certo? Isso. É uma época que as igrejas, de um modo geral, elas estão virando uma chave, até mesmo com equipamento, começando a se preparar com isso. Você está no Nordeste, porque nessa época você está em Fortaleza ainda, certo? Isso mesmo. Quais eram as músicas, assim? Quais eram as referências de vocês no início dos anos 90 em Fortaleza? Olha, em Fortaleza só chegava a Rádio Aleluia. Da Universal? Da Universal, à época, né? Então, me lembro dessa grande rede de rádio. E aí nós ouvíamos bastante, no geral, né? O que a rádio tocava. Era Aline Barros, eram as comunidades, né? Muitos artistas aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu vivo no Rio de Janeiro, então a gente tem grandes nomes da música cristã aqui a partir do Rio de Janeiro, tocando lá em Fortaleza. Só que eu tive o privilégio de ter líderes de louvor muito reciclados. Então, quando eu ia para casa, eu me lembro de um líder de louvor em específico. Quando eu ia para casa dele, eu ficava no céu, porque ele tinha uma certa condição financeira e ele tinha vários discos, né, de vinil. Então, ninguém mais, nenhuma outra casa tinha o que o Bosco tinha, né? E lá eu ouvia Milad, Vencedores por Cristo, eu ouvia Logos, né? Ele tinha esses discos. E eu me deliciava, porque não tocava na rádio, muita coisa não tocava na rádio, mas eu tinha acesso a esse material. Então, dentro da minha igreja, nós cantávamos muitos hinos, né? Você sabe que Igreja Batista é assim, nós somos apaixonados por hinos, eu sei, sim, uma imensidão de hinos, porque sempre antes dos corinhos a gente tinha a obrigação de cantar os hinos, mas para mim era uma delícia, eu amo, eu acho que faz muita falta hoje em dia. E então, além de tocar o que era sucesso no rádio, a gente também tinha a maravilha de trazer aquela riqueza, né? Que era uma linha mais brasileira, né? Exato. Os hits, o estilo. Exatamente. Dessas músicas, assim, o que você lembra? Quais te impactaram, assim, de primeiro? A questão da musicalidade, como é que foi? Agora falando das músicas. Eu me lembro muito... eu era apaixonada por
situações. Oh. Ai, meu Deus, amo, né? A gente cantava muito, tinha os momentos especiais, então eu cantava situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um... Ai, que meu equilíbrio se deixa enganar, me esqueci, né? Mas o coro, assim, as canções que a gente fazia, os especiais, sempre carregavam uma mensagem muito, muito grande. Eu cantava em cultos de missões, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Né? A gente Guilherme cantava quer. Asaf, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Lembro que minha primeira música que eu aprendi no violão, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui. Né? Ai, tem muitas canções, meu Deus. Que saudade que dá. Uma curiosidade, Igreja Batista, eu sou um pastor batista, então entendo bem aí da questão que você tem falado. Como é que era a relação de vocês com os ritmos nordestinos? Olha, a gente, principalmente em Fortaleza, né? Sempre foi muito, muito próxima. Então eu me lembro de muitos hinos e muitas campanhas de missão estadual, missão nacional e missões mundiais em que a gente adequava, né? Trazia para a nossa realidade os hinos, os ritmos brasileiros, principalmente o forró no Nordeste. Então, eu me lembro, tem uma canção que... Vou ver se eu vou me lembrar, hein, pastor amor? Manda, manda, manda. Ai, meu Deus. Hoje, cantando mais as minhas músicas, a gente acaba, infelizmente, Claro. esquecendo. Mas tem uma que eu sempre me lembro e ela é um forrozinho muito gostoso. Não a minha vontade, mas a tua. Não são meus os caminhos, mas são teus. Que eu comece uma nova caminhada, agindo segundo a vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu comece contando aos amigos, ao mundo, que eu só vivo segundo a vontade de Deus. Só vivo segundo a vontade de Deus. Nossa, essa A música gente é de sempre quem? É do canta. Milad? Eu não, infelizmente não vou me lembrar, meu Deus. Faz Pessoal, tanto. pessoal que está aí que lembrar de quem é essa música. Ó, gente, tem muita gente entrando e chegando, eu não consigo. Acabei de ver que o Alan do Trio Tris, trio de MPB espetacular, está aqui, vou fazer live com ele depois, mas não estou conseguindo ver quem está entrando, viu, gente? Então, se você souber de quem é essa música, na minha mente veio o Milad, mas eu não tenho certeza. O Milad tinha muito ritmo nordestino. Eles também faziam. Uau, é verdade, é verdade. Muita coisa. Será que é deles, gente? Agora eu tô aqui na Daqui a dúvida. pouco alguém coloca, mas essa é ótima. Nas igrejas batistas tem as campanhas de missões e os temas, né? Que pegam, as igrejas cantam meses a fio, tem essas questões aí. E você atravessa, então, você se envolve com o Ministério de Louvor ainda no início da adolescência. E aí, quando é que você já vinha, vamos dizer assim, você já tinha uma educação musical, até uma carreira, vou usar esse nome. E aí, quando você entra na igreja, você começa a projetar ministério, que era isso que você ia fazer na sua vida? Como é que isso vai entrando no seu coração? Pastor, de todo o coração, eu sepultei essa coisa de carreira. Certo. Porque eu acho até que pela imaturidade, vocês vão me entender mais pra frente. Mas o que eu vivia fora da igreja não era saudável. Então, Uhum. eu comecei a demonizar essa coisa de carreira musical. Então, eu pensei, eu não quero isso, né? Deus não quer isso, Deus não tá nisso. E agora a minha vida é nessa simplicidade aqui, é na igreja, é servindo. Então, tem toda aquela, eu vou dizer, religiosidade, porque
De fato, eu acredito num chamado artístico, no ministério itinerante, quando ele é cuidado, quando ele é pastoreado, sabe? Eu acredito num propósito, eu sei do chamado de Deus hoje para a minha vida, para viver isso. E eu sei que é uma estação, isso vai passar, né? Se é que já não está passando com tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu comecei a me dedicar única e exclusivamente à igreja. Assim, quem convive comigo sabe que eu não sou uma mulher dessas ambições, sabe? Se não for as pessoas me empurrando e me mostrando o meu valor, eu nem sei se eu teria chegado até aqui, né? Com a força dessas pessoas. Meu marido, pastor Devaldo, ele é uma dessas pessoas que sempre me motivou. A minha mãe também, não posso deixar de falar dela. Sempre enxergou algo diferente, sempre disse, filha, você tem algo especial, você carrega algo especial. Quando você canta, as pessoas sentem algo especial. Isso não pode ficar só para você. Deus não deu isso só para você. E cantando nas igrejas, né? Nesse movimento de ir para igreja sede, a igreja mãe, né, saindo da minha realidade e sendo convidada para cantar em casamentos. Então, o meu nome começou a ser conhecido ali em Fortaleza. Então, eu comecei a viver na cidade, mas já naquele movimento fora da igreja. E daqui a pouco eu não cantava só na Batista, eu cantava na Congregacional, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Metodista, na Deus é Amor. E eu comecei a enxergar a beleza de cada denominação. Isso me enriqueceu bastante, né? Os dons do Espírito sendo explorados na Assembleia, como não eram na Batista. Então, isso no começo mexeu muito comigo. Eu achava que a Batista detinha toda a verdade, mas daqui a pouco eu entendi que cada um tinha algo que eu podia abraçar, né? Que eu podia trazer para a minha própria vida. Esse respeito a cada particularidade das denominações. E fui crescendo nessa chamada, cada vez mais, né? Até que eu conheci o meu esposo, a gente começou a trabalhar, né, já mais para a juventude, cruzadas evangelísticas, agora interestaduais, em cima de pau de arara, de todo jeito que você possa imaginar. A gente pregou o evangelho. E depois de nos casarmos, né, eu tinha esse grande sonho de fazer o seminário, eu comecei a estudar jornalismo, mas eu sabia que existia um fogo no meu coração, que não ia se apagar nunca. E sabe, enquanto aquela maneira que eu idealizei de viver o chamado, enquanto aquilo não chegava, eu fui entrando nas portas que Deus me abriu, até que, de repente, a ida para o seminário rompeu, aconteceu. Então, a gente vai entrar nesse assunto e até aproveitando que ele está passando por aqui, o Renato Marinoni. Ele está aqui te mandando um abraço e ele me mandou tá aqui, ele me mandou uma mensagem ontem, né, no WhatsApp, ele falou assim, não esquece de mandar meu abraço para a Aninha. Eu falei, Aninha, rapaz, tá tirando onda, né? Aí ele falou assim, não, ela estava na turma quando eu comecei lá no seminário, né, lá no Diante do Trono, e aí ele comentou algumas coisas, então eu fiz live com ele já tem um tempinho, a gente troca muita figurinha sobre música, né, sobre isso tudo, então estou registrando aqui, viu, Renato? Estou cumprindo a promessa, estou dando um abraço aqui. Olha, o Renato, ele sempre foi esse curioso, né? E a gente lembra muito bem uma das aulas mais incríveis do CTM, não é porque ele está aqui, mas a gente sempre fala isso. E foi quando eu entendi que a gente tá segurando o bastão daqueles que vieram antes de nós e passando esse bastão adiante, né? Essa corrida de revezamento. Eu entendi muito isso com o Renato, na aula que ele ministrava sobre a história da música cristã. Então, eu aprendi bastante sobre tudo que Rebanhão, Resgate, todo esse povo, sabe, teve que romper. Tudo que aqueles que vieram antes da gente tiveram que romper. Sabe, a gente não imagina quantos líderes, quantos ministérios, tudo que eles passaram para hoje a gente desfrutar dessa liberdade que a gente tem. Então, um beijo pro Renato. Inclusive, eu achei interessante que você participou da live da Cristo Salva.
E quando eu vi anunciarem teu nome, aí eu falei assim, gente, qual que é a relação da Ana Nóbrega com a Cristo Salva? Porque a Cristo Salva, ela é importantíssima. Eu fiz uma live com a tia, com a tia Noelle, né? Fiz ali com... A gente fala muito da Cristo Salva aqui, porque é um capítulo muito importante. Mas eu ficava ali, poxa, eu não sabia da ligação com a Ana Nóbrega, né? Como é que foi aí essa questão com a Cristo Salva, para você participar na live e tudo mais? Olha, pastor, eu assim, para mim, esse foi um dos momentos de grande honra na minha vida, participar daquele momento. E eu vou dizer como, né? É claro que eu já tinha ouvido falar do tio Cássio e de todos que fazem a Cristo Salvo, da história da Cristo Salvo. O Renato, com certeza, compartilhou com a gente toda essa movimentação da Cristo Salvo, toda aquela geração e os frutos daquele movimento. Mas eu não tinha um contato tão próximo. Agora, a minha pastora, a pastora Naira Pedrini, né, é minha pastora há 7 anos, desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, ela é minha pastora. Ela tem total ligação com todos da Cristo Salva. Ela foi discipulada pelo tio Cássio, ela esteve junto, participou, muito amiga do Manga, muito amiga de todo mundo da época. E desde então ela nunca perdeu contato. Ela hoje pastoreia aqui no Rio, mas nunca perdeu contato. E aí, principalmente nessa pandemia, ela começou muito a ir em São Paulo para auxiliar a tia lá nos cultos e, enfim, né, participar desse momento, principalmente no auge da pandemia. E foi então nasceu esse projeto da live e o Marcos Gatão entrou em contato com a gente, né, me convidando. Eu me senti muito honrada, mas eu ainda não tinha dimensão, assim, sabe, de tudo. Do que foi, ok. Só quando eu cheguei ali no dia da live, porque nós ficamos o dia inteiro praticamente imersos naquela atividade. Houve um almoço de confraternização, aí ali estava o Manga esposo, estava o Zé Bruno, estavam alguns irmãos, né, do resgate e outros também que são filhos, né, frutos desse chamado. E eu me vi ali. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Senhor, eu não sei. Mas o Espírito Santo falava no meu coração, sabe, coisas bem particulares. E no que em suma era isso, de que com muita graça, com muito favor, ele me inseriu nessa história da música cristã no Brasil. E se eu estava ali é porque havia um propósito. E foi muito interessante ouvir o feedback das pessoas, né? Legal. Desses meus queridos irmãos, dizendo, Ana, a gente conhece você, a gente conhece Diante do Trono, a gente ama essa história, a gente valoriza, a gente honra. Então, foi um dia muito especial, muito marcante para mim. Foi assim que aconteceu. Que bacana. A gente já vai entrar de cabeça agora nessa fase aí do seminário Diante do Trono, mas antes, diferente do que é hoje, que nós temos, você é uma referência, como o Renato colocou aqui, nós temos muitas mulheres, líderes de louvor, referência hoje, aqui, consolidado 2021. Na década de 90, e vou citar a década de 90 porque é a década que você entra na igreja e que você inicia a questão musical e ministerial na igreja, a década de 90 não tem tantas referências de liderança feminina. A gente tem a Aline Barros estourando, mas ali 94, 95, muito nova, né, e num outro perfil. A Ludmilla no Koinonia, a Aldaceli Ludmilla no Koinonia, mas também nada como os anos 2000, e até internacionalmente. A gente tem Integrity, a gente tem as figuras masculinas da Integrity, o Ron Kenoly, o Paul Wilburn, essa turma toda, mas não tem aquela referência feminina que vai se consolidar fora com a Darlene e no Brasil, no início dos anos 2000, Ana Paula, né? Para você, até entrarmos aí na questão Diante do Trono, quais eram as suas referências femininas? Sem dúvida, acho que me atraía o canto, me atraía a arte dessas mulheres, mas eu me lembro muito da Cristina Mel e da Aline Barros. Né? Me lembro muito, eu ficava
como eu te falei, a gente não tinha tanta condição financeira, então eu ficava ali no rádio e com a minha fita cassete. Então, sempre que eu ouvia canções dessas duas mulheres, eu já corria para gravar, para poder cantar na igreja. Então, elas me influenciaram bastante. Eu admirava demais a maneira como elas... Primeiro que a unção me impactava muito, não é? E me impactava também o canto, toda a habilidade musical que elas tinham, né? Alguém aqui está falando da pastora Sônia, né? O Só Lucas, que, a Sônia não era marcada pelo canto. você acredita que eu vim saber da existência da Bispa Sônia, pastora Bispa Sônia, só no CTMDT? Porque, de fato, Uau, as rádios em Fortaleza não não tocavam tocava. Renascer Praise, né? O Na Nordeste era verdade, influenciado hoje, pelo Rio de Janeiro, não é isso? Pelas coisas do exatamente. Rio. Totalmente, né? Assim, fugindo um pouco da pergunta, ainda hoje eu sinto total diferença de repertórios, estando aqui no Rio, né? Quando eu escuto, ouço rádio aqui, e quando eu vou para São Paulo, parece assim que são dois mundos completamente distintos, né? Então, lá em Fortaleza, eu fui totalmente. Eu era muito. Ouvia bastante Ademar, Azaf, né? Bené Gomes, e o pessoal do Coinonia, como você bem citou, mas eu amava muito a Cristina Mel, amava a, a Aline Barros, também as inserções da Tirza junto com o João Alexandre, Sim. amava os solos que ela fazia, enfim, mas no Ô, geral, Ana, para mim, oi. eu já vi o pessoal começou a escrever nome aqui. Deixa eu tentar explicar a pergunta no sentido de que eu não disse que não tinham cantoras. Cantoras vêm desde a década de 50. Como a sua área é na área de louvor e adoração, eu estou citando a referência das líderes de louvor. Então, cantoras, de fato, tem. A Cristina Mel é uma grande cantora, a Aline Barros, mas eu estou falando mais naquela questão da ministração, da linha de frente na adoração. Então, só justificando aqui, eu sei que tem muitas cantoras, mas eu estou falando mais da liderança mesmo de ministração. Assim, eu hoje, por exemplo, hoje eu convivo com a Cristina Mel. Então, hoje eu tenho acesso a materiais, inclusive a própria Mel, ela está trazendo, fazendo aí um flashback nas mídias sociais dela, contando essa história, são 30 anos de carreira. Uhum. Na época, a gente não tinha acesso a vídeos, a nada. Então, assim, É. eram duas figuras que eu não sabia nem a cara, nem como que era a fisionomia delas, né? Mas eu sentia nas ministrações algo diferente, aquilo me impactava. Eu não tinha como dizer se elas eram líderes de louvor, apesar de hoje saber que, principalmente a Mel, a Aline, eu sinto que ela desenvolveu mais a liderança mais para cá, ainda chegando mais para os nossos dias, né? Sempre foi mais aquela cantora mesmo. Acho que a liderança de louvor da Aline é algo que tem se Uhum. desenvolvido cada dia mais. Mas a Mel, a gente... Hoje eu posso constatar que eu estava certa quanto às minhas impressões, porque há muito tempo ela tanto canta quanto testemunha, o testemunho dela é muito forte. Mas são os dois nomes que saltam para mim, que eu posso te dizer agora. Entendi. E aí entramos agora nessa fase, anos 2000, o Diante do Trono, e eu digo bem isso, assim, eu trabalhava em Vencedores na época que o Diante do Trono começa a despontar, final dos anos 90. Às vezes o pessoal se perde um pouco nas datas, né? Estão citando aqui Eichla, Fernanda Brum, elas estouram isso mais para frente, início dos anos 2000. Estou tentando dividir por década, viu, pessoal? É por isso. Mas aí entramos nessa fase que o louvor muda, o jeito de ministração, toda aquela revolução que é o Diante do Trono. E aí eu queria que você contasse como foi essa questão. Você estava em Fortaleza, como é que você recebe essa mudança, porque é uma mudança nacional, então não é só um negócio de Rio, São Paulo, né? O Renascer Praise estourava em São Paulo, mas não tocava no Nordeste. Você tem ministérios do Rio que em São Paulo não fazem tanto sucesso e vão para o Nordeste. Mas o Diante do Trono, fenômeno nacional. Como é que você vê esse novo momento e como é que as coisas começam a caminhar pro Diante do Trono? Da sua história com o Diante do Trono. Sim. Bom, pastor, eu me lembro que
eu fazia parte de um grupo interdenominacional lá em Fortaleza. Cada membro era praticamente de uma denominação diferente. E a gente ensaiava, assim, revezava a igreja que a gente ensaiava, né? E certa vez nós estávamos numa igreja lá muito tradicional em Fortaleza, Igreja Batista em Monte Castelo. E quando nós estávamos chegando, a nossa equipe chegando para aquele ensaio, o Ministério de Louvor local estava terminando o ensaio deles. E eles estavam cantando Quero ser livre para adorar. E eu parei naquela música. Eu fiquei assistindo o finalzinho do ensaio deles. E quando terminou, eu fui correndo perguntar ao líder de louvor, de quem é essa música? E aí ele falou, você não conhece o Diante do Trono? Você não conhece? Isso era mais ou menos anos 2000, 2001, por aí. E aí eu falei, não conheço. E aí eu fui correndo buscar conhecer, né, o pouco de acesso que a gente tinha à internet lá na minha cidade. Eu fui então atrás. E foi então que eu encontrei a minha maior referência de liderança de louvor, né? Realmente, quando você fala para eu trazer, citar um nome de liderança de louvor que me influenciou, fica difícil, porque eu te falei, eu não tinha um contato visual com essas mulheres. Uhum. Então, foi tanto que eu mesma tive que romper muita coisa na minha cidade. Né? Porque no Nordeste ainda existe aquele coronelismo, sabe? Aquele machismo, principalmente dentro das igrejas. E eu era, por ter contato já artístico, por não ter vergonha alguma, fazer isso ser inerente ao meu caráter, e também ter contato com tantas denominações, eu era muito fora da caixa dentro da minha denominação. Então eu glorificava, eu cantava, eu tinha iniciativa, eu profetizava, eu falava em língua, era uma mistura. Por causa do meu contato com as demais igrejas. Então, eu fazia algo que as pessoas não viam ninguém fazer, né? Assim, as pessoas não tinham muito conhecimento de mulheres fazendo o que eu fazia. Então, quando Exatamente. eu vi a Ana fazendo, que eu tive acesso aos primeiros DVDs, as fitas cassetes, VHS, então eu falei, meu Deus! Encontrei, é isso que eu quero fazer na minha vida, é isso, meu Deus! Eu quero fazer isso. Você citou bem, você falou fita VHS, saíram fitas, pelo menos até o Preciso de Ti, tinham fitas VHS, eu tive as minhas. Eu saí buscando quem pudesse me emprestar, fui buscando ao máximo conhecer, e aí desde então eu fui fortemente influenciada pela figura da Ana e pela musicalidade do Diante do Trono. Eu fui muito impactada por aquela unção. Daqui a pouco vieram os rádios, eu pude adquirir foi a época do CD, a transição de disco para CD, e aí eu fui um Discman, eu ia dormir ouvindo o Discman. Eu passava a madrugada inteira ouvindo. Quando eu tive acesso ao águas purificadoras, eu me lembro de noites e noites em que eu parava tudo para mergulhar naquela atmosfera, sabe? E eu falava, meu Deus, eu amo isso aqui, é a minha vida. E aí eu comecei a caminhar bem junto do ministério, acompanhando a agenda, blogs, tudo que era compartilhado, até que em 2001, a Ana fazendo o convite para o congresso, né, do Diante do Trono, Congresso de Louvor e Adoração, eu falei, eu vou. E eu não tinha a menor condição de ir, era um passo de fé, assim, isso é outra história, que vai demorar demais. Mas eu fui, o fato é que Deus abriu a porta e eu fui. E eles estavam se preparando para a gravação do Nos Braços do Pai, né? Então, estavam ensinando as músicas, experimentando com a igreja as músicas do Nos Braços do Pai. Então, foi para mim um momento de muita cura, de resgate de identidade. E ali, no ambiente daquele congresso, Deus falou comigo, filha, um dia esta vai ser a sua casa. Então, se prepare, Uau. porque um dia eu vou trazer você para cá, você vai viver tudo isso aqui. E eu me lembro que eu chorei muito, e eu falei, meu Deus, e eu já estava noiva,
Eu tinha uma vida, trabalho, estava fazendo não, ainda não estava fazendo faculdade, mas tinha uma vida muito solidificada em Fortaleza. Eu comecei a pensar como que Deus vai fazer, né? O fato é que passaram-se 7 anos, né, dessa palavra até o cumprimento dessa palavra. Isso foi liberado sobre a minha vida em 2001. E eu voltei para Fortaleza maravilhada, porque para mim aquela atmosfera, experimentar tudo aquilo foi muito sobrenatural. O que eu vi em Lagoinha, aquelas horas e horas de adoração. E às vezes você voltava assim para um culto que não tinha aquela paixão, aquilo, sabe, foi difícil para eu administrar. Mas, ok, me acostumei e comecei a pensar, se eu quero aquela atmosfera para cá, eu vou trazer aquela atmosfera para cá, eu vou gerar isso, Deus vai me abençoar. Eu sei que tem avivamentos que são enviados por Deus, mas tem avivamentos que você pode provocar também, né? Sedes que tocam o coração de Deus. Então, eu acredito que Deus me usou muito para renovar, para chamar os irmãos e dizer a eles, tem algo mais. Vamos mergulhar, tem algo mais. Enfim, foi essa caminhada. Ô, Ana, a gente vai abrindo aqui, né, conversando, e junto com Diante do Trono vem todo aquele movimento da chamada adoração profética de Minas Gerais ali, digamos assim, o ponto forte ali, né? Isso para você também chegava, o que estava ao redor, ou era basicamente Diante do Trono? A gente, como as pessoas do Diante do Trono citavam outros nomes, né? Acho que até o próprio rádio começou também a tocar. Daí já apareceram outras sintonias, né? Outras sintonias foram para Fortaleza, e aí a gente começou a ter um maior acesso. Daí a pouco já havia internet. Então, quando Ana falava de David, falava de Cirilo, porque ela tinha essa projeção. Daqui a pouco veio Paixão, Fogo e Glória. Então, assim, ficou uma coisa irresistível. A gente começou a ter acesso, né? Eu me lembro que eu trabalhava num ambiente que a gente tinha acesso à internet, então, não só pela Ana citar, mas porque a internet já nos trazia, o YouTube já nos trazia esse novo conteúdo. Então, eu me lembro que eu me casei em 2002, então eu tive acesso aos CDs do Casa de Davi, sabe? Meu coração alegre explode de tanta paixão e gera em mim uma nova canção e canto por causa do teu amor. E aí Cirilo com Poderoso Deus, Nossa, né? clássico. E aí David com Abre os Olhos e tantas outras canções dele, autorais. Não só versões, mas canções autorais. Assim, a gente começou a conhecer muito essa adoração profética. E eu chorava, me lembro de tardes em que eu chorava muito ouvindo aquela oração que o Danduque fazia ali no Poderoso Deus, né? Então, a gente começou a ter acesso. Então, quem tinha sede, né, com certeza ia atrás, porque sabia que tinha coisas muito interessantes, muito poderosas acontecendo, principalmente de BH para o Brasil. E muita gente gravando, eles gravavam muito, né? Então você tinha uma infinidade mesmo de títulos. Agora, você falou que foram 7 anos entre você ir, né, pessoalmente, até você de fato voltar, que aí é a questão do centro de treinamento, né? Uma curiosidade agora, para você entrar na questão mesmo já em Minas. Esse período que a gente pode dizer assim, 2002, 2001, 2002, 2003, 2004, o Diante do Trono, ele alcança um ápice, assim, absurdo. Você falou das gravações, né? Pelo menos, eu vejo que o Preciso de Ti, Nos Braços do Pai e Quero Me Apaixonar, é uma sequência, assim, inacreditável. Quem não viveu aquela época, ou na verdade, quem acompanhava antes e viu, tem uma noção do que eu estou falando. Muita gente entrou na igreja depois, até como fruto disso tudo. Talvez não tenha ideia do que foi aquele momento. Até hoje a gente vive um momento diferente. É YouTube, né? O pessoal contabiliza as visualizações de rede social.
Mas esse é um período que a gente está falando de gente. 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 1 milhão de CDs vendidos, 2 milhões. É um negócio absurdo. Eu não sei se a gente. Não sei se volta ou alguma outra projeção assim nessa altura. Você chegou a olhar e dizer assim, meio, ficou inacessível, assim, o negócio cresceu demais, ou não? Eu tinha, assim, o Diante do Trono como algo completamente extraterrestre, sabe? E eu confesso que quando eu tive a oportunidade de ir à Lagoinha, porque eu falei, eu não sosseguei, era aquela inquietação dentro de mim por conhecer, sabe, por ir atrás. Quando eu cheguei ali, eu só chorava, porque realmente era algo muito distante, né? Parecia ser algo muito distante mesmo, por todo esse crescimento, por toda essa explosão que o DT experimentou. Eu acrescentaria, você destacou a partir do Preciso de Ti, mas eu destacaria muito águas purificadoras, que tem uma unção Sim. de cura muito, né? Acho que vem começou uma série. Águas purificadoras, unção de cura, muito testemunho de cura. Preciso de Ti, unção de quebrantamento muito forte, de transformação. Nos braços do Pai, a unção de paternidade liberada, né? Então, eu senti algo muito apostólico no Diante do Trono, né? Então, eu ficava na expectativa pelos temas do congresso, porque eu pensava, eu percebia. Posso estar enganada, porque a gente é tão limitado, a gente pode ser que Deus estivesse falando com outros ministérios, outras pessoas, mas eu comecei a caminhar muito junto do DT. Então, eu ficava na expectativa pelo que o DT traria no próximo CD, no próximo congresso, porque para mim era o que o Espírito estava dizendo à igreja brasileira, né? Então eu Entendi. via dessa forma. Então realmente eu achava assim que era algo completamente transcendente, assim, eu nunca ia alcançar e foi uma emoção muito grande. Eu me lembro que quando eu conheci o Aclame ao Senhor, o CD que o DT, né, versionou, eu também fui atrás de beber das águas, né, das fontes ali da Hillsong, através da Darlene, que é uma pessoa que eu tenho um sonho de conhecer, ainda não a conheci pessoalmente. Eu tenho esse sonho porque fui muito também, sabe, influenciada pelo Blessing, pelo Hope, sabe, pelos primeiros DVDs da Hillsong. E uma das canções da minha vida é Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Né? Então, eu amo e sou muito grata a Deus pela vida da Darlene, pela liderança de louvor dela. Eu amava assistir os making-offs, porque ali eu aprendia como ela liderava o coral, como ela participava de tudo, como ela se dedicava. E eu vi muito isso na Ana também. Acho que é algo que eu tenho muito dentro de mim. Foi uma identificação muito grande, por isso que eu bebia muito delas. O Marinoni, ele faz uma análise muito legal, Renato, assim, da passagem de bastão do Ronquenoli para Darlene, né? O Ronquenoli eu cresci na igreja em São Paulo, a Integrity era um marco. Mas realmente, né, como eles trabalharam isso, como a Darlene assume esse papel ali no final dos anos 90 e a influência dela é um negócio inacreditável também, né? Uma paixão e uma coisa que me impressiona muito, tanto na Darlene quanto na Ana, e você vê isso no Ron Kenoly também, é a palavra. A palavra sempre, sempre nos lábios, sabe? Sempre no coração. A importância sabe, de uma canção cristocêntrica, sabe? Você percebia que não era música por música. Existia todo um propósito. Era entregar à igreja canções de adoração genuínas, profundas, cristocêntricas. Sabe, nesse movimento do rádio, sabe, que eu te falei, da década de 90, a gente conseguia discernir o que era só movimento artístico, o que era só arte pura, o que era só uma voz bonita, sabe? E a gente conseguia também discernir aquilo que era verdade, aquilo que era adoração.
em espírito e em verdade. Então, eu percebia que eles tinham essa preocupação de cantar, de serem excelentes no canto, mas aquela motivação correta de apontar para Cristo, sabe, de trazer a palavra, de saber, aquilo me inspirava a ler a Bíblia, porque eu pensava, se eu ler a Bíblia, eu vou também compor dessa maneira, compor com essa verdade, com essa santidade. Então eu preciso ler, eu preciso disso. Então aprendi muito, o meu amor, a minha sede pela palavra de Deus também cresceu muito, inspirado por esses irmãos. Bacana. Uma curiosidade aqui, porque eu estava pensando nisso e o Salvador tem um livro sobre a história da música evangélica no Brasil. Muito bacana o livro dele. Ele está te fazendo uma pergunta que eu tinha separado aqui para uma curiosidade. Você também é Ana Paula? Toda a sua fase, você sempre foi a questão, você sempre usou Ana Nóbrega ou você passou a usar Ana Nóbrega quando você vai para Minas? Pastor, no Ceará, eu sempre fui a Paulinha. Até Olha mesmo só. casada, me casei com 21 anos. Até casada, eu ia ministrar nas igrejas. Aí a irmã Paulinha vai louvar, sempre. Quando eu chego no CTM, eu me transformo na Ana. Deus mudou meu nome, né? Ana, você não vai mais ser a Paulinha. Então, é tanto que quando me chamavam de Ana no CTM, eu nem olhava, porque para mim não era eu. Porque eu fico pensando nessa questão, né? Você tá lá agora no Diante do Trono, Ana? E aí, daqui a pouco, né, mais pra frente, já integrado ao Diante do Trono, a Ana sempre me chama de Ana Paula Nóbrega. Ana Paula Nóbrega, né? E aí, dentro do grupo, eu sei que eu tô pulando uma etapa aqui, mas só porque você perguntou, eu vou me limitar ao nome. Então, dentro do grupo era APV e APN. Ah, A ok. APV é a PN, que era tudo Ana Paula, né? E aí, quando já... Meu Deus, vai dar certo. A gente Quando volta. eu Sim, saio do tá ótima a DT, história. quando eu saio do DT, então fica Ana Paula Nóbrega, mas aí houve um episódio muito hilário. Eu fui a um programa de televisão, e aí quando a apresentadora vai me chamar, ela, com vocês, Ana Paula Valadão Nóbrega. Eita, aí bagunçou. Aí eu falei, não tem como. Não vai dar certo. Aí o meu marido, né, junto com a Salt, que é uma empresa de publicidade, agência de publicidade e marketing, lá de BH, que cuidou da gente, ainda cuida da gente, sempre que a gente precisa, eles estão sempre com esse amor para nos ajudar. Então a gente sentou e juntos decidimos que seria Ana Nóbrega. Ana E aí, Nóbrega. desde então, adotamos. Entendi, joia, bem respondido. Mas vamos lá, você chega para estudar, né? Você chega para fazer o seminário. O tempo passa rápido, mas a história é tão boa, então vamos aí. Eu tô aqui querendo ouvir mais. Tá bom, Pode dizer aí. Como é que, de repente, você então chegou em Minas, você agora está lá dentro, estudando, e aí? Olha, foi um momento muito especial, porque a gente abriu mão de tantas coisas lá em Fortaleza, né? Deus tinha me dado essa palavra, mas como eu era casada, eu precisava agora que Deus falasse com meu marido, né? E eu sempre falo, o Deus que fala com Maria vai falar com José, né? Ótimo. Ele não é de confusão. Então, Deus começou, passados alguns anos, aí em 2006, o meu marido foi comigo para o congresso da DT. Fomos em um grupo de amigos. E aí ele ficou impactado com tudo que ele viu. Daí ele quis voltar em 2007, já era iniciativa dele. A gente já tinha uma condição financeira que nos favorecia, e aí nós fomos. Quando a gente foi em 2007, ele foi quem decidiu, ele disse, nós vamos vir morar aqui. Nós viremos morar aqui. E daí a gente começou a conhecer o CTM, a didática do CTM, e fomos tanto para o congresso como conhecer a escola. E quando a gente pisava no CTM conhecendo, nosso coração ardia. E eu quietinho, né? Para não, assim, como se diz, fingindo costume. Mas por dentro eu tava, meu Deus, tá chegando a hora. Mas agora o meu marido é que estava tomando a liderança de tudo. Eu não estava influenciando em nada, porque eu não queria
misturar, sabe? E era uma decisão tão difícil que eu precisava entregar para ele essa liderança, sabe? Saber que não tinha sido algo por minha influência, pelo meu querer, mas que realmente era algo, um projeto da família. E aí nós fomos então em 2008, deixamos tudo em Fortaleza, eu já fazia faculdade, meu marido também estudava, e aí empregos, tudo aquilo, igreja, família principalmente, e fomos. Então quando a gente chegou no CTM, que foi 2008, foi o mesmo ano que eu acredito, né? Se tornou público também. A Ana Valadão estava com um projeto, junto com o pastor Gustavo, de irem para os Estados Unidos, para ele fazer um mestrado. Mas isso era algo guardado, né? A sete chaves com eles. Eles não liberam, não falavam, não divulgavam esses projetos. Mas estavam orando. E aí, quando a Ana me viu na escola, assim, todo mundo que fez CTM sabe que nos são dadas muitas oportunidades de ministrar. Tem muitos cultos. Então, eu acredito que nas oportunidades que me foram dadas, eles perceberam muita essência deles mesmos em mim, né? Então, talvez a Ana se enxergou muito nas minhas expressões, a minha forma de liderar. E encontrou em mim, não só em mim, mas como em outros alunos, né? Pessoas em quem ela pudesse confiar por um tempo, né? E assim foi. Ela foi para os Estados Unidos, o Israel, ficamos auxiliando a Ana ali na Lagoinha. E foi muito difícil, pastor, porque todo grande mito, né? Todo grande nome, Tô com essa pergunta aqui engatilhada, porque é isso que eu queria. Como é isso? Ainda que não queira, ele é muito cercado por uma nuvem de idólatras, né? De pessoas que não entendem o propósito, pessoas que confundem as coisas, sabe? Se essas pessoas realmente amassem esses ministros, elas não idolatrariam, né? Porque isso não é amor. E eu fui muito atacada, foi uma época muito difícil, eu ficava doente, a minha voz, eu comecei a ter problemas de voz, eu comecei a ficar doente, somatizava tudo, passava muito mal. Meu marido sabe tudo que eu vivi, né? Eu não queria. Quantas vezes eu quis voltar, aliás, ir para Fortaleza, embora, porque eu não suportava aquilo. Eu dizia, Deus, eu nunca te pedi isso, eu não quero isso, sabe? Foram o projeto deles, eu brigava com Deus. Por que eu tenho que passar por isso, né? Então, e a Ana foi embora e deixou tudo, deixou o DT, deixou o programa Diante do Trono, televisão para apresentar, a oficina de composição dela, jogou tudo para mim. E eu falei, o que eu vou fazer? Então foi um rasgar muito grande. Porque assim, você acompanha, falando aqui pela tua própria trajetória, você tinha aquele momento, pô, vou chegar lá agora, vou aprender mais de perto, inclusive com eles, eu acho que é o primeiro grande momento de mudança do Diante do Trono, é exatamente essa fase. E aí você tá lá no meio, então... Disso tudo. Chamando Ana Paula. Gente, que confusão, tá? Hoje a gente pode rir, né? Eu tô rindo porque já se passaram 10 anos. Com certeza. Não, quando eu olho para trás, eu penso, uau. E aquele misto de sentimentos, porque... A gente não amava só a Ana. Quem acompanhava o DT não amava só a Ana. Amava a Helena, amava o João, amava a Grazi, o Clay, amava o Sérgio, amava muito o Sérgio. A gente sabia o nome de todo mundo, eram como se fosse da nossa família. E ver todo mundo indo embora. Ou então pensar, meu Deus, é pela minha entrada que aquela pessoa vai embora. Sabe? Talvez se culpabilizar porque alguém está indo. Então, fazer uma confusão dentro da gente, né? Ana, agora, uma pergunta importante. Eu agora realmente estou curioso. O suporte pastoral, quem te acompanhou? Teu marido, ok, a gente já sabe, ele está no pacote. Mas fora isso, o pessoal percebeu? Quem é uma pessoa que você pode destacar que percebeu, sentiu e te acolheu? Fora a Ana, que você já tinha um contato, mas esse papel pastoral aí, quem que fez? Bom, a Ana estava fora, né? A Ana estava fora e, claro que muito presente, porque quem conhece a Ana sabe que ela é muito presente, ela é muito excelente, muito disciplinada. Então, ela jamais abandonaria
esse projeto Diante do Trono, né? Embora eu estivesse lá fora. Uhum. Mas eu vou te falar de coração que daqui a pouco todos os veteranos foram embora e entrou a geração de novatos, que era a geração do CTM-DT. E houve entre nós uma grande identificação, porque ninguém tinha família em BH, todos nós estávamos no mesmo barco, né? Pessoas sem família, longe da sua família, enfrentando assim, as mesmas situações. Então, acabou que houve entre nós, tanto que eu não vou falar dos veteranos, até porque não convivi tanto, mas na nossa geração houve muita amizade e muito amor e muita empatia, muita identificação, porque a gente passou pelo mesmo processo. Então, nós também chorávamos uns com os outros, né? Então, a gente estava sempre um na casa dos outros, ali perto do seminário, porque a gente, embora formados, a gente trabalhava no CTM também, tanto na Lagoinha quanto no CTM. Nós fomos absorvidos, né, pela folha do CTM-DT e da Lagoinha. Então, a gente se queixava uns com os outros, a gente celebrava uns com os outros, a gente sonhava uns com os outros. Acabou que foi com essa família que a gente desaguava, né? E depois se enchia para seguir na missão. Era muito engraçado. A gente ria e chorava juntos. Então, é claro que eu tive discipuladores no CTM, eu me lembro do pastor Ricardo, eu me lembro da Érica que me discipulou, mas de coração, foi com Foi o a turma. Israel, foi com a Robertinha, foi com o Jarley, foi com o Jojo, foi com os meninos ali que a gente chorava e sorria. Você participou de quantos trabalhos do Diante do Trono? O primeiro foi da série Diante do Trono, né? Porque Isso, a isso. gente tem os CDs infantis, tem projetos paralelos, mas foi de 2009 até o Renovo, que eu acredito que foi 2014, né? Então eu participei desses projetos. Acho que Agora falando agora da questão do projeto, você já deu uma boa dimensão, aliás, alguém comentou aqui, né? A gente nem imagina do que acontece nos bastidores, é verdade, né? Existe todo um universo que as pessoas de fato não imaginam. Agora, pensando na questão dos projetos musicais, esse também é impressionante como algumas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Essa é a época que o CD vem caindo, a mídia vai mudando, né? A internet é uma nova realidade e cai os números, a indústria entra numa crise enorme. Tinha aquele peso, aquela coisa assim, vamos gravar um novo do Diante do Trono. Diante do Trono é sempre lá em cima. Vocês sentiam essa pressão também do resultado final dos projetos? Pastor, a gente não tinha, sinceramente, essa preocupação. Era tanto trabalho, porque realmente nós éramos consumidos, sabe? Quem convivia com a gente na época sabe que a gente não tinha tempo para nada. Eu vou contar a minha rotina. Eu, depois de formada, eu trabalhava no CTM, né, em hora comercial. Terminava o CTM, aí tinha discipulado, que eu também discipulava na escola, além de trabalhar na coordenação do curso de louvor, eu também discipulava. Daí a gente tinha gravação no estúdio para CD em turco, para CD não sei o quê, CD em inglês e tal, espanhol. Aí a gente tinha as ministrações na Lagoinha, a gente tinha todo o cuidado com o Ministério de Louvor da Lagoinha, participando de alguma forma ali do discipulado, da solidificação dessas pessoas. A gente era também responsável pela escala de equipes para suprir os cultos na Lagoinha, que são 500 cultos só por fim de semana, é muita coisa, muita gente para gerir. E fora as viagens do DT, aí a Ana sempre tinha um projeto novo, sempre tinha uma coisa nova. Então, nós éramos tão consumidos pelo trabalho no DT que a gente
a gente nem Não tinha tempo nem de pensar pensava. essas coisas. Dessa coisa do... O que eu penso é que a Ana sempre foi muito fiel à mensagem que Deus a entregou. Era isso que importava. Gente, Deus está falando comigo sobre isso, né? Tinha muito a ver com a nossa própria realidade. A tua visão foi uma época de muita dor, porque foi nessa transição, né? Primeiro a gravação ela queria fazer em Manaus, não aconteceu, de última hora teve que ser em BH. A Ana estava indo embora para os Estados Unidos, então a gente achava que era o fim do Diante do Trono. Então ali nos bastidores do DVD era todo mundo chorando porque achou que era o fim do DT. Então era uma loucura. Então, eu acredito que essa vida do ministério e o compromisso com a mensagem, que era tão aquilo que Deus estava falando com a gente, era o que mais nos importava. A gente realmente não ficava, poxa, a tua visão não vendeu tanto, né? A gente não tinha Uhum. Não tinha essa essa... dimensão. Em É, algum, em algum momento, você é a primeira pessoa. Eu estou fazendo live, tem aí, desde março do ano passado, conversando com muita gente da história da música, né? Até te mandei. Do Diante do Trono não tinha. Eu fiz uma live com o Gustavo, o marido da Nívia, né? Mas tem. Pensando agora no seminário e tudo isso que vocês passaram, ah, tinha alguma matéria? Como é que vocês viam a questão do guardar o coração? Eu não imagino, vou ser bem sincero, eu não imagino como é essa vida ou com pessoas que mexem com os números, com os públicos, com a visibilidade que vocês têm. Como é que era isso, assim, tipo, gente, não é qualquer, pouquíssima gente do secular e do cristão, da música cristã, tem o acesso aos números que vocês têm, que vocês tiveram, inclusive da sua própria carreira, do seu próprio ministério, né? São números absurdos. Guardar o coração diante disso tudo. Como é que vocês faziam? Como é que vocês fazem? a gente teve uma cadeira no seminário, que foi ministrada pela Helena Tanuri, que chama O Coração do Artista. Essa cadeira era baseada no livro, né? Na obra O Coração do Excelente livro. Artista, do Rory Nolan. Então, uma vez que você tem contato com aquele espelho, não sobra nada, né? Não fica nem um bagaço, assim. E a Helena sempre foi pra gente uma pessoa muito vulnerável. Então, na escola, ali no CTM, a gente tinha o compromisso de guardar essa vulnerabilidade, né? A Helena tinha toda a liberdade de falar, de abrir o coração, e nós, enquanto alunos, precisávamos fazer esse compromisso de guardar a Helena, porque a gente Hum. amava ouvir as histórias dela. Então, ouvir da Helena que ela tinha inveja da Ana, né? Todo aquele trabalhar da inveja, e de tantos outros episódios que a Helena lidou no DT, né? Isso nos ensinou demais. E a Helena, ela brigava com a gente como se nós fôssemos filhos dela mesma, né? Quando ela via um comportamento na apresentação de um trabalho, ou na escola, que ela tinha a percepção de que algum de nós estava assim, desviando o coração, ela nos confrontava duramente, né? A Ana também. Eu acredito que todo mundo, porque na minha turma, que foi 2008, 2009, boa parte dos integrantes do Diante do Trono eram professores do CTM. Hum. Então, todos eles eram muito vulneráveis. Então, havia a Soraya Gomes, que ela sempre trazia algo muito forte para a gente, um confronto muito grande. Ela é um espírito de profecia, assim, com muito confronto. E a gente, então, era muito vigiado nessa área, né? Eu sempre dizia, muitas pessoas me perguntavam, ai, Ana, eu tenho um sonho de fazer o CTMDT, eu quero, é meu sonho, né? Por onde a gente ia, sempre tinha essa exclamação. E eu sempre respondia, se você quer aprender a cantar, não vá para o CTM. Mas se você quer ser trabalhado no caráter, lá é o melhor lugar que está tendo.
porque certamente você vai ser duramente confrontado. Então, a gente teve esse trabalhar muito grande, viu? Pode acreditar. Eu me lembro que uma vez, esse é um episódio que sempre eu me lembro, essa memória traz, sempre. Houve uma situação Diante do Trono, de pecado que acabou se tornando meio que público. E a Ana, de imediato, chamou todo mundo para o estúdio. E a Ana entrou no estúdio como uma leoa, feroz. Sabe? Assim, e o temor do Senhor caiu junto ali com ela. Então, foram palavras duras, mas necessárias. Ela dizia: eu apresentei vocês ao Brasil, eu tenho essa responsabilidade. Vocês precisam entender o lugar onde vocês estão colocados. Tenha o temor do Senhor nos seus corações. Se você não pode carregar isso, então não se comprometa a isso. Se você não é capaz, não quer, acha que é demais, então não esteja nesse lugar. Se você não suporta, então não esteja nesse lugar. E ali foi uma tarde de muito confronto, de muitas lágrimas, né? Da Ana zelando, porque a gente sabe que, de fato, nós somos chamados, não que a gente precise ser um bom exemplo porque está diante das pessoas, mas porque a gente, todos nós temos que nascer de novo. Se não houve um novo nascimento, Claro. então não posso estar à frente das pessoas. E essa palavra que você está dando, da chancela, falando agora da questão ministerial. Inclusive, acontece algo muito interessante com Diante do Trono nessa fase que você está. Você pegou uma fase bem curiosa do ministério, que é a ida do Diante do Trono, o envolvimento do Diante do Trono com uma gravadora secular, com a Som Livre, e com isso a Globo. A gente já tinha visto algumas, vou usar a expressão agora, alguns artistas. Eu quero fazer a diferença entre o ministério, entre a linha de adoração e a parte artística, musical. Nós temos, por exemplo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, Catedral saindo da MK, indo para a Warner, né? E toda aquela revolução que foi. O Diante do Trono vai para Som Livre, inclusive, aí vai aparecer no Faustão. Eu não sei se você estava nessa turma, não sei se você foi lá, não lembro agora, até comentaram aqui, mas aí é aquela questão, né? Aí começa, opa, peraí, Diante do Trono é a questão ministerial, gravadora Som Livre, na Globo, aquele impacto ali. Como é que foi para vocês esse momento? Bom, eu acredito que à época a Ana pôde ter imaginado que todas as possibilidades dentro da igreja já haviam se esgotado, né? Os ajuntamentos, os congressos, e a Ana sempre teve, eu acredito que tem, essa paixão por levar o evangelho, sabe, para lugares. É uma visão apostólica mesmo, de ir onde não estão indo, não é? De sair das quatro paredes da igreja. E à época nós tínhamos um produtor que ele tinha um bom relacionamento com, né, as pessoas da Som Livre. Hoje, né, que foi até vendida para a Sony Music, né? A gente está bem nessa semana. E marca, né? É histórico também, acho que marca um tempo. Um baita negócio, inclusive, números absurdos, né? Eu sempre me assusto. Exatamente. E aí, esse produtor foi que, acredito eu, né, foi apresentando para a Ana essa visão. E a gente se alegrou muito, acho que como a nova geração, né, como nós éramos mais jovens, a gente pensava que se o coração tivesse guardado e a gente realmente tivesse uma palavra de Deus, não teria problema algum, né? Então, acho que era uma geração mais cabeça, mais aberta, mais contextualizada. E o que nos faltava mesmo, o que a gente precisava ter era pé no chão, para não se perder com as coisas que poderiam acontecer. O fato é que, acredito eu, a gente soube muito bem usar as oportunidades que nos foram dadas, mas acho que também logo passou, né? A gente fez o que foi aonde foi, fomos ao Faustão, foi a oportunidade de ir no Caldeirão.
E fomos aonde, né, as portas, a gente acredito eu, as portas se abriram. Mas também não foi algo que durou muito, né? Assim, veio uma onda e daqui a pouco o Diante do Trono voltou para aquela visão, assim, mais de igreja mesmo, mais certo de que fez o que tinha que fazer, de que foi no Faustão, foi no Caldeirão do Hulk, foi aqui e acolá, sempre comprometidos, pregando essa mensagem. Daqui a pouco a relação com a Ação Livre ficou meio estremecida, e aí acabou de vez, né, as relações contratuais. E daí, acredito, a Ana seguiu já era outra estação. Daqui a pouco ela Entendi. foi embora outra vez. E, enfim, acho que meio que virou essa página. Mas eu não duvido que aparecendo essa oportunidade, eu acredito que a gente precisa realmente aproveitar as oportunidades, sabe? Salgar aonde está insosso. Eu não entendo por que a igreja tem tanta resistência, não é? Nós somos tão resistentes a ir, né? Quando é lá fora que a gente precisa fazer a diferença. Entendi. Olha, respira um pouquinho, me dá mais um tempinho, porque você tem uma história também incrível, né? Então, eu vou aproveitar aqui. O pessoal está perguntando se Gente, as lives ficam salvas. Essas conversas que eu faço, elas ficam. E a ideia é essa mesmo: é saber a história, entender o que está acontecendo. Às vezes o pessoal fica bravo. Você chama o pessoal não canta. Mas vocês cantam em tudo quanto é lugar, né? Então, contar a história assim, nem sempre tem a oportunidade. Eu mesmo estou aqui, eu já descobri algumas coisas que eu realmente nem imaginava, né? Então, é uma alegria. Para o pessoal que não conhecia, tem live aí com muita gente e outras que vão ser feitas. Saindo agora um pouco não, saindo da questão do Diante do Trono, porque você também tem o seu ministério e sobre oportunidades, você então vai iniciar o seu ministério solo, e eu queria que você falasse sobre uma questão que eu achei muito curioso. Você tem uma relação com uma música que é a Oceanos, né? Quando você até me passou, que eu fui olhar a questão, vou falar dos números, né? Das visualizações, aquilo tudo. A música Oceanos é uma música muito importante também na história da própria Hillsong, também de uma fase de transição. Eu acho que, se eu não me engano, é o primeiro sucesso da Hillsong sem a Darlene. Posso estar enganado, mas eu acho que é. Né? Concordo. E é uma música que tem um peso na transição United Hillsong extraordinária. E você lança essa música, você faz essa versão. E eu até estava pesquisando, conversei com algumas figuras assim que eu escuto a respeito de história, inclusive o próprio Renato, né? Conversei com outros. Falei, eu tenho a impressão que essa tua fase, quando você vem com a música Oceanos, que estoura daquele jeito, você é uma das grandes responsáveis, um dos grandes pilares da consolidação do worship, da entrada realmente dessa questão do worship. Falando de rótulos aqui, né? Como é que foi esse momento? E quando você faz a versão, quando você... Licença, Opa, que chegou um príncipe aqui, que eu vou mostrar pra Olha vocês. só, é live. Ah! Pronto, tá aí, não tem problema não. Carinho, papaizinho. Olha só. Fala pro Como é pastor, amor. Oi, que beleza, hein? Oi, novinho, oi, novinho. Meu Deus. Deixa eu colocar você aqui, deixa eu falar contigo. Pronto. Tá, Sim, pode ajeitar, fica tranquilo. Como é que foi esse momento, inclusive a escolha da própria canção, que faz parte de um projeto inteiro, não só ela, mas quando você começou a ver também a repercussão que foi causando no Brasil, tem um monte de gente que gravou depois e tal, mas e aí, assim, você teve noção dessa transição? Você viu que algo estava se formando de novo? Qual que foram suas percepções dessa fase? Olha, foi um tempo, voltando um pouco, né, quando eu saí do DT, foi assim, bem por iniciativa da própria Ana me enviando, né,
A gente tem um episódio bem particular no grupo, onde houve um movimento profético, que essa palavra foi liberada, né, a meu respeito, a respeito da minha casa, que eu precisava ser liberada, não podiam mais me deter ali, né? E é tão difícil porque Lagoinha era minha casa, DT era o meu lugar confortável, por mim eu ficaria ali para sempre. E então, assim, recomeçar, né, fora do Diante do Trono foi algo muito delicado para mim. Aí veio o primeiro CD, que foi todo financiado pelo Diante do Trono, financiado pela Ana, foi gravado pelos músicos do DT, as composições foram analisadas pela Ana, que se chama Nada Temerei, o primeiro projeto. Foi lançado pela Som Livre. Tudo que a Ana tinha de melhor, ela me apresentou, ela me ofereceu. E ainda estava na Lagoinha, ainda estava em BH, né? E esse CD foi muito especial. Fala desse recomeço. Eu não vou temer nada, eu não vou ter medo. Fala desse momento muito particular da minha vida. Daí veio a minha mudança, acontece a minha mudança de BH para o Rio de Janeiro, não é? E aí, então, eu me preparo para o projeto Não Me Deixes Desistir, que contém a canção Oceanos, né? E, na verdade, eu nunca tive a intenção de gravar Oceanos. Quando eu entrei em contato com a Companhia do Louvor, na época, né, quem detinha os direitos da Hillsong, as versões no Brasil, eu entrei em contato em busca de outra versão, porque eu ouvia muito a Hillsong e eu queria muito gravar uma canção chamada Love Goes On, que, se eu não me engano, é do mesmo projeto, né? Não sei se acredito, se eu não me engano, não falha a memória, do mesmo projeto. Mas queria muito essa canção. E aí, à época, me foi dada a resposta de que ainda não havia a versão e me ofereceram para fazer a versão. Eu fiquei com muito medo, com muito receio, porque eu acho que é uma grande responsabilidade. Não me senti capaz. Então eu falei, não, obrigada pela atenção de vocês. E aí, a própria Companhia do Louvor foi que me sugeriu: por que você não grava Oceans? A gente está com uma versão pronta. E quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, quando eu li a versão, eu vi que ela tinha tudo a ver com o projeto, né? Tinha tudo a ver com o Não Me Deixes Desistir. A versão, para mim, ficou belíssima. Tem muitas versões que não ficam boas, não ficam adequadas. O espírito, o sentido, o coração da música no original não é transmitido para a nossa língua mãe. Mas eu acredito que Oceans, ela ficou perfeita. E penso eu que boa parte do sucesso dessa versão, dessa música, ela se deve ao trabalho dos versionistas, que ficou muito bem feito. Quem são? Quem fez a versão? Acredito que Joel Santana, se eu não me engano, ele que fez, também junto com o pessoal do college, se eu não me engano, o pessoal do college. Não sei se o Rafael Bittencourt está envolvido, mas eu acredito que tinha um dedo também de alunos brasileiros, né, que estudavam na Hillsong à época. É porque a Hillsong teve muito problema no Brasil com relação a versões não tão bem feitas, né? Era muito fácil conseguir os direitos, eles sempre autorizavam, e algumas versões realmente, teve uma época que todo mundo fazia versão o tempo todo da Hillsong, e isso gerava algumas dificuldades mesmo. Então eles fecharam um pouco mais depois, né? Verdade. Eu também, exatamente. E quanto ao worship, eu não penso que talvez as pessoas passaram a me enxergar, essa mensagem ficou mais forte para os de fora nesse momento, né? Porque como o Não Me Deixe Desistir é um projeto ao vivo, é um CD cheio de ministrações, cheio de cânticos espontâneos, né? Eu tô bem mergulhada na escola Diante do Trono, né? Recém-saída dali. Embora eu já experimentasse isso até mesmo antes do DT. Como eu te falei, lá em Fortaleza, eu fazia coisas que as pessoas não conheciam, mas depois eu entendi que era algo que o Espírito estava movendo em outras mulheres, né? No Brasil, inclusive na Ana. E então, essa chamada para o worship, para o louvor congregacional, para dentro da igreja, sempre esteve muito comigo. Então, pode ser que
junto de Oceans, as pessoas tenham entendido mais, me entendido mais. Mas Uhum. para mim, esse sempre foi o meu chamado, né? Então, eu sei que há muita polêmica, as pessoas criticam muito o chip, as 4 notas, o mantra, isso e aquilo, mas eu não tenho vergonha alguma de me assumir nesse nicho, porque é o que eu amo, eu sei que é o meu lugar confortável. Muitas pessoas falam da minha versatilidade, né? A Ana me chama de camaleoa. Se eu te der um rock, você vai interpretar. Se eu te der um samba, você vai cantar muito bem. Mas o que eu amo fazer é a adoração espontânea, esse louvor e adoração, como a gente chama, né? Entendi. E caminhando aqui, para não abusar demais do tempo, você falou um pouco aí dessa. Teu ministério hoje, já estamos aí com um ano de pandemia, infelizmente, as coisas continuam fechadas. Esse um ano, como é que você. Surgiram canções? Você, inclusive, lançou um trabalho esse ano, não tem? Lançamento agora 2021? Que você Tem. já A fez? Tem, não gente, tem? no ano passado, eu fiz uma live, né? No auge das lives, eu também fiz a minha live. Eu comemorei 40 anos e eu quis fazer essa live, né? Que chamou Minha História. E acho que é nossa, acho que foi nossa história, agora eu tô na dúvida. Mas enfim, nossa, minha, né? Acho que foi nossa mesmo. Eu a denominei assim. E eu contei a minha história, né, na música cristã, aquilo que me Uhum. influenciou, eu contei cantando. Então eu comecei com Jesus em tua presença, com a ti fazemos um trono de louvores, a honra, né? Vim com os medleys, a live começou com os medleys. Teve Louvemos ao Senhor também, aquele medley Lindo. inesquecível, né, da Ademar de Campos. Daí, um pouco, eu comecei a contar a minha história com o Diante do Trono. E aí, dessa live, eu estou extraindo algumas canções e lançando, né? A gente fez uma pós-produção nessas músicas e eu lancei mês passado Jesus Me Rendo a Ti, que foi uma das primeiras composições que Deus me deu. E agora a gente está para lançar nos próximos dias outra canção também da live, que vou dar um spoiler aqui, Manda, 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 a gente gosta. né? Tu és o motivo, que foi a primeira Olha. canção que eu gravei com o Diante do Trono. Ah, que bacana. A Então, gente vai relançar. vai lançar quando? Relançar A gente quando? vai relançar dia 5 de maio. Foi a data que a Ah, Unimusic estabeleceu. A gente queria para o mês de abril, mas tem todo um agendamento, né? As plataformas tem todo um agendamento, mas a gente vai lançar dia 5/5, né? Tu és o então, motivo. você comentou, a gente tem falado sobre a questão de guardar o coração e essa coisa toda, artista, servo, ministro. A gente está numa época, e por causa da pandemia, inclusive, as pessoas estão tendo que ficar. As redes sociais são a realidade, né? As mídias sociais e tal. Como é que você lida com essa questão exatamente das redes, né? Hoje a pessoa que tem a questão das músicas, hoje para você lançar música é isso, tem que estar na live, tem que fazer vídeo, tem que isso, tem que aquilo. São trocentas redes sociais que aparecem, essa interação constante. Como é que você lida com isso? Como é que você vê? Até que ponto fica preocupado? Você falou algo sobre a idolatria. Tem pessoas mesmo no meio cristão que idolatram. Eu já fiz live com algumas pessoas aqui que tem fã-clube. Olha, é complicado às vezes o bate-papo aí que fica rolando. A gente tem isso no nosso meio. Como é que você mantém a serenidade e a normalidade aí nesse universo de redes sociais? Para a gente ir caminhando para o final aqui da conversa. Olha, Pastor Ramon, eu detesto essa pressão, sabe? Eu não sei trabalhar sob pressão, assim, de ter que me manter nas redes sociais e ter que lutar pelos seguidores e interagir, sabe? Fazer as coisas pensando dessa forma. Eu não consigo. Eu gosto da, dessa maneira mais intuitiva. Eu gosto de vir aqui, é tanto que as minhas lives, elas nunca têm
periodicidade, porque elas são muito intuitivas. Eu estou aqui lavando a louça, estou cuidando da casa, o Espírito Santo fala comigo e aquilo queima no meu coração. Eu penso assim, eu preciso compartilhar isso, né? Então, existe sim uma pressão da gente estar em todas as mídias, né? De, às vezes, você não cuidar, uma comparação. Nossa, fulano de tal chegou depois, já tem mais seguidores e tal, o trabalho dele, a maior interação, né? Mas, de fato, eu não sei fazer esse caminho de estar nas mídias para... Como é que eu posso dizer? Enfim, pensando nos resultados, né? Às vezes, eu precisava até ser um pouco mais, interagir mais, estar mais presente, mas eu não consigo ser assim, né? Até mesmo para as pessoas compreenderem. A Ana marcou dia tal para fazer a live. Seria até bom para ter as pessoas, para a gente estar junto aqui, mas eu não consigo ser assim. Eu funciono muito, até compondo, eu funciono muito na intuição, né? Naquele Entendi. arrebatar do espírito, né? Então, eu procuro vigiar, eu confesso a minha vulnerabilidade, né? A gente sempre lida com essas comparações. Tem aí a nova geração que está chegando e a gente, às vezes, tá num dia bad, e aí a gente está para baixo, e aí a gente começa a se comparar, a gente começa a perguntar, Deus, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, que o outro está fazendo, e aí a gente precisa mesmo entender o nosso lugar, entender a nossa parte na contribuição para a história da música cristã no Brasil, sabe? Entender que a gente tem parte, teve parte, e que a gente não pode deixar essas coisas encherem o nosso coração, mas estar na internet com um propósito. Sempre que o Espírito acender uma chama, a gente vem aqui incendiar as pessoas, mas não fazer isso pensando, sabe, debaixo dessa cobrança, dessa motivação que, no fundo, não vai levar a nada. Há alguns anos eu tinha uma página no Facebook, a gente tinha quase 500 mil de seguidores, uma página totalmente orgânica, e de um dia para a noite a minha página foi hackeada e foi excluída. Então, hoje eu tenho uma página com 8.000 seguidores no Face. Então, se a gente se deixa levar por esse sentimento, né, a gente vai ficar maluco, morrer, ficar doente, Verdade. né? O que a gente tem que saber é que a nossa música, a nossa arte, a mensagem que a gente leva, ela vai ficar no coração das pessoas, independente das redes sociais. Esse é o caminho que eu tenho feito durante todos esses anos. É ir nas igrejas, é fazer alianças com os pastores, é fazer amizade com eles, é deixar um bom testemunho, um bom perfume, porque isso vai além de Instagram, isso vai além de YouTube, isso vai além das redes sociais, é algo que fica, né? E é Amém. nisso que deve estar o nosso coração. Olha, muito obrigado. Foi uma Fala hora e meia. não! Pois é, eu estou aqui olhando o tempo, estou até preocupado aí com o seu tempo aqui. Eu estou vendo a minha esposa, como eu já tinha te falado, né? A Nívia Gama está aqui na live, a minha filha Suelen também está acompanhando os meninos e elas, nossa, elas gostam, ouvem, cantam muito. E eu vi que ela está interagindo, então ela não está naquela pressão. Às vezes ela aparece, eu falei, opa, quando ela mostra os olhinhos, eu falei, eita, tá na hora de ir para casa, né? Mas eu tô vendo que ela está interagindo, então ela está gostando, não tem problema. Mas Mas foi um olha, bate-papo muito, muito gostoso. Eu também estou super feliz. Eu quero elogiar o seu trabalho. Não você falando, você é tão instruído, pastor, e tão inteirado do assunto, daquilo que você se propõe, tem se proposto a fazer. Eu convido as pessoas a te acompanharem, né? Além dessa nossa live aqui, e a buscarem conhecer, porque amém. de fato, duas pessoas, a gente pode dizer, nos pastoreiam, né? É um pastor e o líder de louvor, né? Aquilo que a gente ouve numa pregação e aquilo que é cantado. Então, é nossa responsabilidade zelar por aquilo que a gente ouve, zelar pelas pessoas que se levantam no Brasil hoje. Por que que pessoas que têm um testemunho, que não têm testemunho, são levantadas no Brasil?
Porque pessoas que não têm uma vida com Deus têm canções de sucesso no Brasil por culpa da igreja. Uhum. Não é? Por falta de análise, por falta de observar essa movimentação. Não é uma palavra de julgamento, mas nós precisamos ser bereanos mesmo e analisar. Eu também não estou julgando em causa própria, dizendo, podem ouvir minhas músicas porque eu sou santa, porque eu sou perfeita. Não é isso. Vocês também têm que me avaliar. Também têm que me analisar. Se a igreja brasileira zelasse pelo conteúdo que é, pelos fonogramas que são liberados, né, nós não teríamos aí canções que temos. Se a igreja fizesse esse trabalho, além dos sucessos do rádio, sabe? Onde não é o rádio que estabelece quem vai fazer sucesso, onde não é o rádio que estabelece as músicas que tem que ser cantadas na lista da igreja. A igreja precisa fazer esse trabalho de zelar, sabe? Tem que ter cuidado com os pastores, com aqueles que estão na internet nos ensinando. Eu tenho muito cuidado com quem ensina sobre mim, sabe? E você também precisa, nós precisamos ter cuidado com aqueles que cantam sobre nós. Que unção é essa que é derramada sobre nós, né? E vamos cuidar para que a história que fique para a nova geração, o exemplo que fique para a nova geração, seja algo bom. A gente precisa dizer a próxima geração de ministros, a próxima geração de cantores, a próxima geração de artistas cristãos, não sejam estrelas, não é sobre vocês. As palmas não são para o burro que está entrando em Jerusalém. As palmas são para aquele que está em cima do jumentinho, sabe? A gente precisa ensinar a próxima geração, sabe? Do zelo, do cuidado, do financeiro, da cobrança de cachês, da cobrança de ofertas. A gente precisa, em todas as partes, do cuidado que eles precisam ter com a palavra, de não ser só um rostinho bonito dentro de si. Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, sabe? Nós precisamos, como igreja, dizer à nova geração de adoradores, nós não aceitamos qualquer modelo. Nós não aceitamos qualquer tipo. Deus levantou vocês como voz profética. Busquem o Senhor, busquem na fonte, creiam na palavra, liberem a palavra, cantem cânticos que exaltem ao Senhor, que tenham Cristo como centro dessa mensagem. E eu tenho certeza que a gente vai evitar muita heresia, muita seita, muita coisa desnecessária, principalmente em tempos como este, que Jesus está às portas e a gente precisa preparar a igreja para esse momento tão marcante da história da igreja. Amém. Eu queria, para a gente terminar, que você cantasse para o pessoal. Ela não vai cantar, ela não canta. A que você quiser, um trecho, a música inteira. Fica à vontade com isso, para a gente poder ter também um pouquinho aqui da música. O pessoal que não conhecia, as lives ficam gravadas, fica aqui à disposição. Depois eu coloco como podcast, YouTube, enfim, né? Fiquem à vontade aí, porque tem muita história bacana para o pessoal conhecer também, que estão gravadas aqui, lives com pessoas incríveis. Então, vamos terminar cantando? Pode ser a capela, playback, você fica à vontade. Tá. Então eu vou cantar aqui Oceanos, né? A gente falou sobre oceanos. Deixa eu buscar aqui. Vamos lá. E aí o pessoal também canta comigo. Me digam aí se o playback tá ok, se vocês estão ouvindo bem, tá? Espera aí. Ajustar aqui, que eu acho que saiu. Ativado. Ativado. Se o playback quiser funcionar, né? Porque tem isso. É importante. Enquanto isso, o pessoal me manda no direct aí, estão falando de sugestões e tal. Enfim, estou à disposição para trocar uma ideia depois. Fiquem à vontade. Se o playback não rolava... o Davi Fantasini está aqui, agora que eu estou vendo também. Um abraço, Davi Fantasini. Está acompanhando esse papo aqui também. Fica aí. Se não rolar playback, a capela fica bom também. Tá ouvindo? E eu não posso deixar de falar desse tempo que a gente tem vivido. Um tempo muito delicado a todos nós.
Nós estamos realmente vivendo dias que nunca imaginávamos, mas nós podemos acreditar no cuidado e no amor do Senhor por cada um de nós. Amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, e em meio ao mar confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Seja fortalecido nessa hora, onde você está. Que a graça te envolva. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, tu és meu. Meu Deus, meu Deus. Quero abençoar a sua vida, você que está com a gente nessa live. Que você possa nesses dias caminhar de mãos dadas com o Senhor. Como ele não deixou Pedro afundar, você também não vai afundar. Você não vai, pode até começar a afundar como Pedro começou a afundar, mas na hora Jesus o segurou, o tomou pela mão. Assim também ele te toma pela mão. Eu quero cantar um trechinho dessa ponte, essa oração cantada. Canta comigo. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé, uma fé mais firme, Senhor, em tua presença. Seja assim, que a gente saia dessa pandemia com uma fé mais firmada no Senhor Jesus. Esse é o meu desejo. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe e continue abençoando o ministério. E estamos aqui, tá salvo, e pessoal que pegou o final aqui, ó, tem uma hora e meia para trás. Vocês vão poder acompanhar quando quiser, tá bom? Deus abençoe, uma ótima tarde, almoço para todo mundo aí, né? E até a próxima viagem pela história da música cristã. Ana, Deus abençoe, brigadão. E a você também, tchau.